o Flamengo, hein? Tá tranquilo depois de ganhar de 8-0 do Vitória. Só vai jogar no domingo, aliás, 4 da tarde no Maracanã contra o Grêmio. Você vai ver ao vivo aqui na Globo, tá? Juliano Lima. Tem jogador indo embora, né? Tem sim, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. O meio-campo Matheus Gonçalves foi negociado com o Al Ahly da Arábia Saudita. 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. Antes, o clube tinha sido procurado pelo Cruzeiro e pelo CSKA da Rússia, mas o Matheus Gonçalves vai mesmo para o futebol árabe. Depois da goleada contra o Vitória na segunda, ontem o time ganhou folga e hoje se representou pela manhã. E como você disse, vai ter uma semana inteira de treinamento aí livre, já que foi eliminado da Copa do Brasil. Só enfrenta o Grêmio domingo pelo Campeonato Brasileiro do Maracanã. E para essa partida, o lateral esquerdo Alexandre não deve jogar. Ele sofreu uma lesão na panturrilha esquerda contra o Vitória, saiu ainda no primeiro tempo e, aliás, foi cortado da seleção brasileira para os próximos compromissos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Para esse jogo de domingo, o Felipe Luiz tem duas opções: Ayrton Lucas e Vinha para a posição ali na lateral esquerda. Expectativa de casa cheia, mais de 60 mil ingressos foram vendidos e, como você disse, Flamengo e Grêmio ao vivo com transmissão da Globo. Valeu, um abraço. Juliano Lima, um repórter que não desanima também, flamenguista, tá empolgadaço. Valeu, Juliano. Gente boa, com esses 3 gols contra o Vitória, Pedro chegou a 149 pelo Flamengo, é o 9º maior artilheiro da história do clube e o gol de número 149 precisamente foi um esculacho. O sorriso no rosto e a bola do jogo debaixo dos braços. Recordação de uma noite em que tudo deu certo. Gol! O primeiro foi o 100º no Maracanã. O 101 foi o mais fácil. Mas nada, repito, nada havia preparado o Pedro e a torcida rubro-negra para o que viria depois. O Flamengo recuperou a bola lá no campo de defesa. O Arrascaeta recebeu no meio, carregou. Arrascaeta, Flamengo partindo pro ataque. E entregou pro Samuel Lino. Samuel Lino, Pedro se movimenta, Samuel pro Pedro. Que achou o Pedro na área. Tirou da marcação, veio o Pedro, absurdo! E como se fosse a coisa mais simples do mundo, o Pedro meteu esse elástico absurdo. Repito, absurdo! O Lucas Halter tá procurando a bola até agora. Na finalização, cavadinha por cima do Lucas Arcanjo. Pude ver o zagueiro saindo, eu dei o elástico nele ali e pude cavar com a perna direita e a saída do goleiro também. Repara que a bola não desgruda do pé direito. Pintura. Obra de arte. Me lembrou de um outro golaço. 1999, Flamengo e Corinthians no Pacaembu. Romário deu esse lindo elástico no Amaral e marcou de cavadinha. Elástico, muitos dão, mas o elástico é aquela precisão e depois do gol, realmente eu não vejo muito. Realmente não é muito comum, não. Por isso, eu espero que o Romário tenha assistido ao jogo contra o Vitória. Uma noite irretocável para apontar para os céus e agradecer de joelhos. 149 gols pelo time do coração. Passou Leônidas da Silva na lista dos maiores artilheiros da história do clube. Vai ser inesquecível para mim. Esse dia vai ficar marcado para sempre. Essas goleadas aqui só nesse brasileiro, tá? Flamengo 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza e agora 8-0 no Vitória. Malvadão voltou mesmo, hein? Passagem, números de Pedro no Flamengo desde o fim do Mundial de Clubes. Ele fez 10 jogos, foi titular em 7, minutos por jogo 56, 7 gols, uma assistência, marcou 3 diante do Vitória e os gols são... Zupai, os gols são uma sacada. Tem duas coisas que o Felipe falou. Diga, André, você pegou um ar que eu te conheço. Não, assim, os gols, dá para escolher vários momentos, né? E o Pedro fez um jogo absolutamente espetacular. Mas eu tenho, assim, o futebol ele é de sensações e acho que o que marca a atuação do Flamengo ontem, além da quantidade anormal de gols,
É o que você sente quando você vê um time praticando esse tipo de jogo, né? E eu acho que atuações assim mostram que, embora existam várias maneiras de se jogar futebol e todas devam ser respeitadas, tem uma que privilegia algo que nós podemos chamar de beleza, de estética, o nome que quiserem dar. E esse é o jogo que as pessoas gostam. Sim. Não tem como discutir isso aí. Ele tem mais valor, ele tem mais virtudes. Vamos conversar sobre tudo isso, ok, o futebol permite essa conversa. Mas esse é o jogo que as pessoas querem. Esse é o ponto, né? Para mim, isso aí é o que assusta. Eu vou explicar por que escrevi sobre isso hoje no nosso site. Mesmo num jogo de 8 gols e um espetáculo, um banho de bola, uma coisa para lavar a alma, as pessoas que estavam no Maracanã ontem vão poder falar que estavam lá. Isso não é uma coisa assim corriqueira, né? Mas mesmo num jogo como esse, eu acho que o que chama a atenção é o que não deveria acontecer. O Flamengo dá um banho de bola no Vitória, é normal. Até com 8 gols. É preciso entender que um resultado que é diferente da maioria não significa que é uma aberração futebolística. Não é a diferença entre o Flamengo e o Vitória numa noite específica, é essa aí, 8. Acontece. Então, isso não é nossa, meu Deus, não é espantoso. Mas algumas coisas não deveriam acontecer, eu explico. O Pedro, com o tipo físico dele, embora ele não seja assim tão alto, ele tem 1,85 m, no campo parece mais. Parece mesmo. Porque a média dos jogadores que estão no campo, no time dele e no outro, é substancialmente menor. Mas o tipo físico dele não deveria permitir que ele fosse capaz de dar um elástico. De com o pé direito a bola colar no pé dele e receber 2 comandos em direções distintas no mesmo segundo. Isso sem contar que estava num metrinho quadrado, né? Cercado por 4 jogadores. Ou, como queiram, observado por 4 jogadores. Sim. Então, isso não deveria acontecer. Não é nem que um defensor da Série A do Campeonato Brasileiro não deveria cair num drible desse. Também podemos conversar sobre isso. Mas o Pedro, com as características físicas dele, não deveria ser tão móvel, não deveria ser tão rápido, ele é o falso lento, não deveria, talvez, bater tão bem na bola com os 2 pés. E é ridículo o que ele faz. É ridículo. É uma coisa assim, muito diferente. E na hora que ele recebe o passe, ele para na frente do cara que está mais próximo dele e dá esse drible. Isso é assustador. E ele é um jogador distinto de todos os atacantes que nós temos no Brasil, num time recheado de caras do nível dele ou mais. Então isso é uma coisa que realmente deve assustar. Zupa, e eu trago isso que a gente está falando do Pedro com os lances com 2 frases do Felipe Luiz. Uma delas falando que a frieza dele, ele nunca viu em nenhum atacante. A frieza no gol, assim na área, a tranquilidade, ele não viu nenhum jogador que ele jogou junto ou trabalhou junto. Mas ao mesmo tempo tem uma frase que me chamou a atenção que é: esse era um jogo que pediu, esse era um jogo. E me deu a sensação, não que ele estivesse passando recibo, longe disso, mas sendo muito honesto de que contra rivais em que o Flamengo vai amassar, dá um match perfeito pro Pedro. Talvez se não fosse assim, nessa configuração de elenco que ele pode usar várias formações, o Pedro não seja o mais adequado. Como é que você vê ele? E acho que dentro do elenco que o Flamengo tem e das opções que o Felipe tem, essa declaração sobre o encaixe para cada jogo, ela tem que ser normalizada. Porque não é porque o Pedro fez o que ele fez ontem que deixar o Pedro no banco é um absurdo sem tamanho. É preciso entender qual é o contexto, né? Qual é o contexto? O que o Felipe quer? O Felipe quer um time que seja altamente capaz de pressionar com e sem bola. E para determinados jogos, o Pedro não vai ser o melhor encaixe para essa escolha. Dentro de opções que são tão boas quanto, melhores aqui, piores ali, e que o time funciona tão bem quanto de um jeito ou de outro. Então acho que para o Pedro, assim, a não ser que o Pedro entregue 3 gols por jogo, se o Pedro entregar 3 gols por jogo, 2 gols por jogo, esse olhar do Felipe pro com e sem bola vai ficar minimizado. Eu acho que se o Felipe quer um time que pressiona muito, como ele quer, com e sem bola, ou o Pedro entrega
2, 3 gols por jogo, ou em algumas situações ele vai perder argumento. Porque o Flamengo tem como jogar com o Bruno Henrique de 9, o Flamengo tem como jogar com o Plata de falso 9, e manter o time altamente impressionante e manter o time tão brilhante, tão competente como foi ontem. E acho que o Pedro, de alguma forma, entendeu isso, né? E natural que a cada vez que ele desempenhe, que ele performe, né, como você falou hoje, bem como ele fez ontem, se pergunte a ele, como se perguntou ontem, sobre o entreveiro que ele teve com o Felipe Luiz, a desavença que ele teve com o Felipe. E acho que com o passar do tempo, a gente vai compreender o bem que o Felipe Luiz fez ao Pedro, colocando as coisas no devido lugar, colocando o Flamengo acima de qualquer coisa, né? Porque a questão do Pedro, além do perfil, era uma falta de aplicação. Isso foi apontado pelo Felipe. O perfil, acho que o Pedro não vai conseguir mudar, nem todo jogador consegue mudar o perfil. A aplicação, um jogador pode mudar. Então, acho que essa retomada do Pedro da temporada passa também pelo efeito positivo que as críticas... A gente pode discutir se o Felipe deveria ter externado mais ou menos. Outra conversa. Mas a postura, o olhar do Felipe para o Pedro trouxe um ganho para o Pedro na temporada. E acho que a gente vai ter uma noção melhor sobre isso com o decorrer das competições. André, eu falei que falaríamos sobre individualidade, já trouxe o Pedro, agora Samuel Lino. Temos números, a atuação dele também de gala, a gente tem os números da noite dele. Olha, nem sabia que o título da tela, juro, era uma atuação de gala, embora óbvio. Gols 2, o segundo no ranking, porque o Pedro fez 3 assistências, ele participou de 5 gols. Chances criadas, finalizações no alvo, duelos, tudo isso ele liderou. Ações na área rival, ele foi o segundo. Nota bola de prata 9,91. O segundo, rankings até tudo isso que está em jogo aí, que está sendo medido na tela, até os 18 do segundo tempo, quando ele foi substituído. Eu quero que você fale sobre o Samuel Lino, também pegando o gancho do que disse o Zupac quando fez aquela consideração matemática de Dias ao Atlético Mineiro, porque o jogo 1 com o Galo foi o 0-1 no Maraca. Quando os reforços chegaram, o Felipe Luiz adotou um time que não era o titular do Brasileiro, mas ao mesmo tempo não tinha os reforços full power para já fazer. Foi a estreia do Lino. Foi, mas ele entra do banco. E entra bem pra caramba. Entra bem, mas quase empatam. Isso. Que o Everson faz uma defesa aqui embaixo. Ele faz o gol no final que tem impedimento. Isso, exatamente. Qual o valor de um jogador que a gente sabe que, se jogasse na Europa, jogaria bem? Assim, é um cara que tem mercado. Também foi escolha voltar. É um impacto de um cara como esse. Justifica, né, o valor que o Flamengo investiu nele e a perspectiva que se tem a partir do momento em que um jogador desse nível se sentir bem e passar a se entender com seus companheiros, né, de maneira quase automática. A gente viu ontem, fundamentalmente, um time jogando quase que telepaticamente, né? O futebol de altíssimo nível, os momentos são raros, principalmente aqui no Brasil, produz essa sensação. E ele é meio um viabilizador de tudo, né? Ele é mais um jogador que melhora os companheiros em volta, ele tem leitura coletiva muito boa, não tem um pingo de egoísmo e sabe fazer tudo no campo de futebol, gol, inclusive. Né? É um tremendo jogador. O Felipe falou que ele é fantástico, que ele vale muito mais do que o Flamengo investiu nele. Muito provavelmente é verdade. Vamos falar dos efeitos colaterais dessa vitória. A gente já vai seguir falando mais sobre... Para a gente começar a trazer. É importante ponderar sempre que há a diferença de jogos, especialmente nesse embate Flamengo-Palmeiras. O Palmeiras 4 pontos atrás, mas com um jogo a menos. Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo e 2 a mais do que o Palmeiras e 2 a mais do que o Bahia, por exemplo. O Bahia já está nessa linha de tiro aí para buscar o Cruzeiro. Botafogo e Mirassol com jogos a menos, mas também com uma pontuação abaixo. Eles têm 32 pontos cada. A gente já debateu isso antes, mas óbvio que cada rodada, não só a perspectiva matemática, mas de performance, vai fazendo com que essa discussão mude um pouco o nosso feeling ou não mude. Até te pergunto, o que você viu do Flamengo ontem? O que você viu do Palmeiras ontem? E nas últimas rodadas, porque os dois têm elementos pra gente falar, opa, ascensão. Palmeiras, essa história do Vitor Roque, o Flaco Lopes, tá vindo o Andréas Pereira aí. Você acha que é uma disputa
pelo título entre os dois, coloca o Flamengo como favorito e o Palmeiras como um perseguidor, ou tá pau a pau, e o que ver do Cruzeiro nessa discussão? Eu ainda coloco o Cruzeiro na conversa. Matematicamente o Cruzeiro tá na conversa, né? Mas tem a diferença de jogos. Se o Flamengo vencer o jogo que falta, se o Palmeiras vencer os 2 jogos que faltam, a diferença vai ficar maior. Eu acho que se isso acontecer, quando a gente tiver nivelado em número de jogos, talvez o Cruzeiro saia de fato da conversa. Se o Flamengo vencer o jogo que falta e o Palmeiras vencer os 2 jogos que faltam dentro da distância que existe hoje, eu tiro o Cruzeiro da conversa. Mas esses jogos não aconteceram ainda, então a gente tem que esperar, e por isso, só por isso, eu mantenho o Cruzeiro na conversa por hora. Mas o campeonato, ele vai se encaminhando, ele tá com um jeito de que vai ficar de fato polarizado entre as 2 melhores equipes do Brasil, o que a gente não viu acontecer, a gente nunca viu nessa era forte, nessa era polarizada de Flamengo e Palmeiras, os 2 brigando ponto a ponto pelo Campeonato Brasileiro, ou um deu uma disparada, ou outro deu uma disparada, ou um terceiro, Atlético Mineiro, Botafogo, agora o Cruzeiro, entrando na conversa. Agora os 2 brigando ponto a ponto pelo título brasileiro, a gente não viu, e seria legal para o campeonato que a gente visse, um reconhecimento das forças grandes como são. Claro que tem um efeito Libertadores, se um passa e um cai na Libertadores agora no mês de setembro, o olhar para o brasileiro já muda de alguma forma. Então a temporada do futebol brasileiro, ela tem tantas, é aquela corrida com barreira, ela tem tantas barreiras até a reta final, que as coisas elas vão sempre mudando, né? A gente teve a barreira do Mundial, a gente teve a barreira da janela, a gente tem as eternas barreiras das contusões, convocações, data FIFA, e a barreira dos efeitos colaterais do calendário, o que a Copa do Brasil causa, o que a Libertadores causa. Mas a gente está em uma temporada em que existem, em condições normais, existem candidatos a bagunçar essa polarização. O Botafogo, se explorado o seu potencial à vera, ele poderia brigar pelo título. E outros times podem numa grande fase. Mas a gente vive uma temporada em que esses principais candidatos não estão mostrando fôlego, estão numa irregularidade. O Atlético Mineiro, para muitos, era o candidato, não é regular. O Botafogo não é regular. Lá no começo era o Inter, se mostrou incapaz de brigar. O Cruzeiro se esforçando muito para brigar, mas ele tem um teto mais baixo do que Flamengo e Palmeiras. Então, assim, acho que a gente está vivendo uma temporada em que, enfim, vão se destacando os 2 neste Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga mais do que o Palmeiras, mas não se descarta jamais esse de Palmeiras do Abel Ferreira, em viés de crescimento, com reforço de elenco, com competitividade alta. O Flamengo é um time mais confiável, é um time onde a gente se sente mais seguro de acreditar na sequência, mas a gente vai ter um brasileiro bem acirrado daqui até a final. Para você, eu vou na mesma linha, mas eu queria focar um pouco mais em Palmeiras e Flamengo, que já decidiram Libertadores, já disputaram títulos brasileiros, mas se você acha que a gente tem a possibilidade de ver aí 3 meses de construção de um Flamengo comparável a 2019, gente, olha que futebol que está apresentando, e é um Palmeiras que talvez possa jogar o melhor dessa era Abel, assim, nesse choque de titãs, que cada um num lado da Libertadores e numa condução. Tem essa possibilidade de Eu acho que sim, e tomara que isso aconteça, porque isso vai ser um sinal de um segundo turno, ou pelo menos uma parte do segundo turno, extremamente competitiva, e o título disputado pelos 2 melhores times do Brasil. Eu acho que o favorito ao campeonato é o Flamengo, por alguns motivos, né? Além do potencial, aquilo que a gente viu ontem, essa capacidade toda, o elenco muito profundo, com muito jogador que é capaz de manter o nível, mesmo quando o Felipe fizer rotações no elenco. Existe um compromisso com o Campeonato Brasileiro, que foi anunciado publicamente pelo clube, como instituição. Então não é que, se o Flamengo largar o campeonato ele vai ser cobrado. Não, o Flamengo não vai largar o campeonato. O Flamengo não fará escolhas que diminuam a possibilidade de ser campeão brasileiro. E esse é um fator que precisa ser levado em conta, porque esse é um time que é bem treinado e aparentemente está muito bem mobilizado para fazer aquilo que se espera dele. E aí também, quando existe o potencial, o treinamento e a mobilização, o que acontece no campo fica de acordo. Agora, o Palmeiras está muito atrás? Não, eu não acho que o Palmeiras está muito atrás. Tem condições de disputar o título, para mim é o segundo favorito. Eu não vou considerar uma surpresa ou muito menos uma zebra se o Palmeiras terminar ganhando o campeonato. Eu só acho que o Flamengo é o melhor time, é o que joga mais. Mas
como disse o Gustavo agora há pouco, o futebol brasileiro ele é pródigo em períodos de oscilação, irregularidades. A gente não pode esperar do Flamengo esse mesmo nível de ontem em todas as partidas. Tem Copa Libertadores para os dois e isso acaba interferindo de uma maneira ou de outra, mas eu acho que além do potencial, o Flamengo é o time que tem mais condições de lidar com as duas competições e se manter no melhor nível. Não acho que o Cruzeiro vai disputar o troféu, mas espero do Cruzeiro uma classificação bem alta de fase de grupos na Libertadores do ano. Boa, nação, então tá aí a opinião, as análises dos comentaristas sobre ainda esse massacre do Flamengo em cima do Vitória. Cara, 8-0 não dá pra esquecer do dia pra noite, né? Realmente tem que se falar a semana toda, o mês todo, né? Porque até agora foi a maior goleada da história do Brasileirão. Bom, antes de a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês aqui as principais notícias do site do ge.com, que anda falando do Flamengo, e as principais notícias da página da UOL, do site da UOL, tá bom? Então fique comigo até o final, por gentileza. Eu vou mostrar para vocês, para começar, as principais notícias do GE. Vamos lá. Aqui tá mostrando para vocês a principal notícia do dia do GE, que todos os sites, toda a imprensa está falando, é a venda do Matheus Gonçalves para o Al-Ahly, né? Essa venda está gerando muita grana para o Flamengo. É a principal manchete do dia. Outra manchete: Pedro já tem mais gols do que antes da polêmica com Felipe Luiz. Próxima matéria. Isso aqui é para dar muita polêmica, né? O Flamengo deve continuar relacionando Bruno Henrique para os jogos de após o atacante ser denunciado. O medo, no caso, é que o Flamengo depois venha se prejudicar, né? Próxima matéria, que também é uma das principais do dia. Problema: Alexandro tem lesão detectada e não encara o Grêmio. E também foi cortado da seleção brasileira. Lateral esquerdo sentiu um problema na panturrilha esquerda. Isso logo nos primeiros minutos do jogo contra o Sport, né? Continuando, próxima matéria. Do espanto ao elogio de Neymar. Veja as 6 reações ao golaço de Pedro. No caso, o Neymar postou lá, fez uma postagem, né, elogiando bastante o Pedro. Próxima matéria. Rivelino carimba gol de Pedro. Deixou o cara sem saber onde ia. Olha só, até o Rivelino reverenciando Pedro. Próxima matéria. 102 vezes Pedro. Raio-X detalha a marca do artilheiro do Maracanã. Muitas matérias falando sobre o nosso Pedrão. Letícia Marques: não dá para normalizar que o Rascaeta faz. O cara é o cérebro do time, né? Então os caras querem normalizar uma coisa simples. Não é tão simples assim. Próxima matéria. Quarteto que marcou contra o Vitória fez 47% dos gols no Fla. Olha só. Bom, tem outras matérias também, mas vamos parar por aqui. Isso aqui são as principais matérias do GE. Agora eu vou ler uma das principais matérias do site da UOL para vocês ficarem bem atualizados, tá bom? Bom, vamos lá. A principal matéria da UOL está falando sobre o jogo do Flamengo domingo contra o Grêmio. O Flamengo não irá jogar hoje, quarta-feira, nem amanhã, quinta-feira, pela Copa do Brasil. O Flamengo está eliminado, né? Vai jogar só no domingo pelo Brasileirão contra o Grêmio no Maracanã. E observe essa matéria aqui da UOL. Flamengo e Betano preparam um mega evento com shows e ativações contra o Grêmio. Vamos dar uma lida para você entender com mais clareza, para você ficar bem atualizado. Vamos lá. Flamengo e Betano preparam uma grande festa para celebrar o início oficial da parceria com a nova patrocinadora master do clube, que ocorrerá no próximo domingo, às 16 horas, contra o Grêmio, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu descer. Shows e ativações. O pré-jogo terá shows com artistas populares e ativações por parte da empresa de aposta esportiva. A expectativa é por um evento grandioso. A ideia é aproveitar a exposição que a partida terá, já que acontecerá no horário nobre do domingo.
Os ingressos, inclusive, já estarão esgotados. São cerca de 60 mil entradas comercializadas e 64 mil emitidas. Só um detalhe que esse jogo vai ser transmitido na TV aberta. Continuando. Antes mesmo da estreia, a Betano marcou presença discretamente na goleada por 8-0 sobre o Vitória. Os uniformes de aquecimento e de viagem da delegação, por exemplo, já exibiu a marca da empresa. O espaço nobre da camisa tinha a frase "A nação confia", dando um sinal do início da parceria. A loja oficial do clube, no Maracanã, vendia camisas com a logomarca da Betano. Funcionários e influencers da casa de aposta também compareceram e gravaram conteúdos para redes sociais. O contrato com a Betano trata-se do maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Serão 268 milhões anuais em um contrato que vai até o fim de 2028 e abrange exposição da marca nos times profissionais de futebol, basquete e vôlei, além dos uniformes de viagem dos esportes olímpicos. A primeira parcela do vínculo acontece nesta semana no valor de 85 milhões e 500 mil reais. Olha a quantidade. Bom, então tá aí, gente. Essas foram as principais matérias do site de hoje, tá? Falando do Flamengo. Se você não é inscrito ao nosso canal, se inscreva, porque diariamente estou trazendo as principais notícias, o que a imprensa tá falando do Flamengo, tá? Então, se você quer ficar atualizado, se inscreva ao nosso canal, ative o sininho da notificação para você sempre ser o primeiro informado dos vídeos aqui do nosso canal. Outra coisa, te peço, na humildade, deixa um like aqui nesse vídeo, clique aqui embaixo no botão do like, que o seu like vai ajudar muito o nosso trabalho, tá bom? Então, se inscreva, não esqueça disso, e ative o sininho da notificação e dê um like pro seu amigo aqui, vai ajudar bastante. Forte abraço, até o próximo vídeo.